Graça e paz! Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o dia 74 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 74. A conquista de Midian. Leituras do dia. Números 31, 32. João 5. Jó 42. Leitura de Números 31. 1. Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois serás recolhido ao teu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para o exército, que saiam contra Midian, para executar a vingança do Senhor sobre Midian. 4. De cada tribo enviareis à guerra 1000 homens, de todas as tribos de Israel. 5. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 homens armados para a guerra. 6. E Moisés enviou à guerra estes 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o qual levava na sua mão os santos utensílios e as trombetas para o alarme. 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. 8. Com eles mataram também os reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. 9. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e os seus meninos, e os despojaram de todo o seu gado e de todos os seus rebanhos e de todos os seus bens. 10. E queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. 11. E tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. 12. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo, ao arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. 13. Então Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. 14. E Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas, que vinham do serviço da guerra. 15. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. 16. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu o homem, deitando-se com ele. 18. Porém todas as crianças do sexo feminino que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. 19. E vós acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que matou alguma pessoa e qualquer que tocou algum morto, vos purificareis ao 3º e ao 7º dia, vós e os vossos cativos. 20. Também purificareis todo vestido, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo utensílio de madeira. 21. Disse mais Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que iam à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. 22.
Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo. 23. Tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, e ficará limpo. Todavia, se purificará com a água da purificação. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. 24. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. 25. Disse mais Moisés a Eleazar, o sacerdote: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças dos pais da congregação. 26. E divide a presa metade entre os que hábeis na guerra saíram à peleja, e metade entre toda a congregação. 27. E tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram à peleja, de cada 500, tanto das pessoas, como dos bois, como dos jumentos e das ovelhas. 28. Da sua metade o tomarás e o darás a Eleazar, o sacerdote, por oferta alçada ao Senhor. 29. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50, tanto das pessoas, como dos bois, como dos jumentos e das ovelhas, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. 30. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. 31. Foi a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra 675.000 ovelhas. 32. E 72.000 bois. 33. E 61.000 jumentos. 34. E 32.000 pessoas, ao todo, mulheres que não conheceram homem deitando-se com ele. 35. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. 36. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi 675. 37. E os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. 38. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. 39. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32 pessoas. 40. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 41. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara dos homens que pelejaram, 43, a metade que coube à congregação foi de ovelhas, 337.500, e de bois, 36.000, e de jumentos, 30.500, e de pessoas, 16.000. 47. Dessa metade, a saber, da que era dos filhos de Israel, tomou Moisés de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. 48. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas. 49. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nem falta nenhum de nós. 50. Pelo que trazemos ao Senhor uma oferta, cada um do que achou, objetos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, brincos e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. 51. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, isto é, todos os objetos trabalhados. 52. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 17.750 siclos, dos chefes dos milhares e dos chefes das centenas. 53. Porque os homens de guerra tomaram despojo, cada um para si. 54. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos chefes dos milhares e das centenas, e o trouxeram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Leitura de Números, capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo:
Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu perante a congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cádiz Barneia a espiar a terra. Porque, chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele dia e jurou, dizendo: Não verão os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Senão Calebe, filho de Jefoné, o queneveu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e fê-los andar errantes no deserto 40 anos, até que foi consumida toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acender o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos desviardes de seguir-me, também ele os deixará de novo no deserto, e sereis a causa da destruição de todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais para o nosso gado aqui e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os introduzamos no seu lugar, e as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, a oriente. Então lhes disse Moisés: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então depois voltareis e sereis inculpáveis para com o Senhor e para com Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se assim não fizerdes, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que prometestes. Então disseram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés: Como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Porém teus servos passarão, todo armado para a guerra perante o Senhor, à peleja, como diz meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então depois voltareis e sereis inculpáveis para com o Senhor e para com Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não passardes armados convosco, então tereis possessão no meio de vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos nós. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e nós teremos a possessão da nossa herança aquém do Jordão.
Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com suas cidades nos seus termos, e as cidades da terra em redor. E os filhos de Gade edificaram Dibom, e Atarote, e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Nimra, e Bet-Arã, cidades fortes, e currais para o gado. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, e Eleale, e Quiriatim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, e a tomaram, e expulsaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, e habitou nela. Também Jair, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote-Jair. E Noba foi e tomou a Quenate com suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Leitura de João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz semelhantemente. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, para que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida,
e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós, por breve tempo, quisestes alegrar-vos com a sua luz. Eu, porém, tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não está permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa esperança. Porque se de fato crestes em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Leitura de Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dizes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que depois de o Senhor ter falado a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor, pois, mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamou Gemima, a segunda Késia, e a terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.
Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a seriedade do pecado e a fidelidade na aliança, Rúben e Gade. A autoridade divina de Jesus, João 5, e a restauração completa de Jó, Jó 42. Reflita. 1. Consequências do pecado. A guerra contra Midian foi uma execução do juízo de Deus por causa do pecado em Peor. O pecado tem consequências sérias. Você tem tratado o pecado com a seriedade que Deus requer? 2. Balaão. O profeta mercenário morreu pela espada. Ele é um alerta contra aqueles que buscam lucro à custa da verdade. Há áreas em sua vida onde você tem comprometido a verdade por ganho pessoal? 3. Fidelidade à comunidade. Rúben e Gade prometeram ajudar seus irmãos na conquista antes de se estabelecerem. Você tem sido fiel em apoiar sua comunidade de fé, mesmo depois de alcançar suas próprias bênçãos? 4. O vosso pecado vos há de achar. Moisés advertiu que, se fossem infiéis, seu pecado os encontraria. Você vive com a consciência de que o pecado sempre é descoberto? Há algo escondido que precisa ser confessado? 5. Queres ser curado? Jesus fez essa pergunta ao paralítico. Parece óbvia, mas muitos preferem permanecer em sua condição de enfermidade espiritual. Você realmente deseja a cura que Jesus oferece ou se acostumou com sua enfermidade espiritual? 6. Autoridade de Jesus. Jesus afirmou ser igual a Deus, ter vida em si mesmo e autoridade para julgar. Você reconhece Jesus como Senhor e Juiz? Vive em submissão à sua autoridade? 7. Examinar as Escrituras. Jesus nos ensina que as Escrituras testificam dele. Você lê a Bíblia para encontrar vida eterna em Jesus ou apenas como um exercício religioso? 8. Arrependimento e restauração. Jó se arrependeu e foi restaurado e até orou por seus amigos. Há áreas em sua vida que precisam de arrependimento? Há alguém por quem você precisa orar, mesmo que essa pessoa tenha falhado com você? 9. Oração pelos inimigos. Jó orou pelos amigos que o haviam julgado erroneamente, e Deus aceitou sua oração. Você é capaz de orar por aqueles que te feriram? 10. Fim de Jó. Jó terminou sua jornada com bênção dobrada, família restaurada e longevidade. Isso nos aponta para a restauração final que Deus tem para aqueles que são fiéis. Você confia que no final Deus trará a restauração completa? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.